Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Fiquei muito feliz pelo retorno que eu tive do estudo do capítulo 1 do Apocalipse. Um retorno muito bacana, o pessoal gostou bastante, que bom, dá trabalho gravar essas aulas, mas eu entendo que é para edificação da igreja, então qualquer trabalho vale muito a pena. Chega nem perto do que outros pais da igreja aí fizeram, né, durante a história. Então instruir, ensinar é o mínimo, né, que a gente pode fazer, e o mínimo que a gente pode fazer também é dedicar esse tempo ao estudo, pegar a palavra de Deus, orar, a ler, a estudar, a meditar nela, porque ela é muito útil para os tempos de hoje. Inclusive, hoje eu tenho que dizer que para aquele que acredita que o Apocalipse, ainda acredita que o Apocalipse é só um livro sobre o fim dos tempos, hoje a casa cai. Hoje vai perceber que o livro não é só sobre isso e que na verdade existe uma mensagem de Cristo eterna, viva, que vale muito para hoje, que é uma palavra muito atual, né? E que é importante nós meditarmos nela para aplicar na nossa vida. Além também de, óbvio, o livro falar do fim dos tempos. Mas eu quero trazer hoje o estudo do Apocalipse, capítulo 2. Para quem não estudou o capítulo 1, eu vou deixar aqui o link para você poder acessar e assistir o capítulo 1. Inclusive, eu recomendo fortemente que você assista o capítulo 1 primeiro, até para não ficar perdido em algumas coisas que nós vamos falar aqui no estudo do capítulo 2. Mas não deixe de assistir o capítulo 2, porque o que a gente tem aqui para passar hoje no estudo desse capítulo, tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida, para a sua vida no geral, porque a mensagem de Deus é muito forte, acho que é muito direta nesse livro. Inclusive, eu acredito que o Apocalipse ele seja até um pouco esse livro de última mensagem, né? Tudo que você leu na Bíblia, se ainda não te convenceu, o Apocalipse ele vem para dar uma cartada final, porque o texto do Apocalipse é muito forte. É um texto muito forte, é um texto direto, né? Usa-se termos pesados, termos que às vezes a gente evita falar, como o inferno, como o pecado, e desmascarar isso e expor essa ferida de maneira grande, porque nós não vivemos essa sociedade. Nós vivemos uma sociedade de redes sociais que transmitem uma ideia de perfeição, de que está tudo certo e de sucesso, sendo que na verdade não é isso. E a Bíblia aponta, mostra, e em Apocalipse isso fica mais evidente, que a vida do cristão ela é aberta, ela é exposta, né? A Bíblia não esconde os pecados dos seus personagens que são referência para a nossa vida, né? Então isso é interessante, o Apocalipse deixa isso bastante claro. Aqui também no capítulo 2 ficará muito extenso se nós estudarmos todo o capítulo apenas nesse vídeo. Vai ficar um vídeo muito longo, muito grande, porque tem muita coisa boa aqui. Então nós vamos pegar carta por carta, porque aqui no capítulo 2 são escritas 4 cartas para cada igreja, e hoje nós vamos estudar a carta endereçada à igreja de Éfeso. Então nós vamos estudar, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, nós vamos estudar essa carta e reforçar também que Apocalipse é um livro, igual a gente disse na primeira aula, é um livro que a gente entende muito pelo todo, né? Eu acho que se você não conhece nada da Bíblia e vai ler Apocalipse, você fica mais perdido do que aquele que conhece. Porque é um livro que vai utilizar-se de muitas analogias e referências. Inclusive nesse capítulo 2 a gente vai ver muitas delas, sobre Balaão, sobre Jezabel. Então são personagens que aconteceram na história da Bíblia, que foram contados e que aqui estão sendo usados de maneira como uma analogia, uma comparação para a gente entender melhor o que é que está tentando ser dito por essa mensagem no capítulo 2. Beleza? Então faça a sua oração, eu já fiz a minha, leia a palavra, leia o capítulo, nós vamos ler ele aqui também, para a gente poder estudar o livro de Apocalipse hoje na aula capítulo 2. Beleza? Capítulo 2 de Apocalipse.
Está escrito o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu vou parar por aqui, eu li até o versículo 7, porque esse capítulo 2 ele tem uma divisão bem clara. São cartas, como a gente viu lá no capítulo 1, são cartas que são endereçadas a 7 igrejas, e o número 7 não sendo algo literal, mas algo que reverbera ao longo da história como um todo, uma mensagem para todas as igrejas. E nós temos no capítulo 2 as primeiras 4 cartas para as primeiras 4 igrejas, e agora nós acabamos de ler a mensagem para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade que talvez teria sido a maior referência de grandeza, de negócios na época do Império Romano. Ela ficava na região oriental do Império Romano, e ela era tão grande, talvez maior do que Antioquia ou Alexandria, Antioquia da Síria ou Alexandria, enfim, eram cidades grandes daquela época. E a cidade de Éfeso, eu acho que não foge muito da realidade de hoje, porque se você for pegar hoje as grandes cidades, as grandes metrópoles, né, e fosse colocar um peso de pecado da população, talvez a gente consiga encontrar mais imoralidade, mais pecado nas capitais do que no interior. Não que não tenha, uma comparação bem frouxa aqui, mas só para você entender que uma cidade grande tende, obviamente, com essa quantidade de pessoas, a surgir imoralidades talvez maiores do que em regiões menores. Em Éfeso era essa situação. Lá se tinha, por exemplo, o templo da deusa Ártemis, ou Diana, né? Que os seus cultos eram regados de prostituição e de imoralidade sexual. Então você tem uma cidade dentro desse contexto, né? Uma igreja sendo conduzida dentro desse contexto. A igreja de Éfeso também naquela época era uma igreja que era muito perseguida, né? Não diferente da igreja no geral, em todos os lugares, mas a igreja de Éfeso também era muito perseguida. Numa cidade grande, com tantos valores imorais sendo da grande maioria, não era diferente que uma pessoa diferente disso seria perseguida, e a igreja de Cristo ela era perseguida ali na cidade de Éfeso. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Éfeso foi aonde o Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna, morreu no ano 156 depois de Cristo, e ele morreu simplesmente porque negou chamar César, o imperador romano, de Senhor. Para você ter uma ideia como que era a perseguição naquela época. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque eu quero que a gente sempre no nosso estudo aqui, nós saibamos separar algumas coisas para fazer a leitura da palavra de Deus. A gente até viu isso como um critério, né? Dos 5 critérios que a gente falou na primeira aula, da gente poder saber fazer essa leitura de tempos. Por quê? Entenda que hoje é natural, no século 21 depois de Cristo, aonde no Ocidente, que é onde estamos, não há tanta perseguição física a pessoa que professa o Senhor Jesus como Senhor. Inclusive em nossos templos, a gente vê é muito natural a gente ver sobre o altar uma mensagem sendo pregada e no fim nós escutarmos um convite, a um apelo
um apelo, na verdade, de você sair do seu lugar e aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Nada contra isso, mas desde que haja uma clareza sobre a pessoa que está tomando a decisão, sobre o que de fato é essa decisão. Porque dizer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador e confirmar que isso é o suficiente para salvar é uma mentira. Você está sendo enganado. Porque não é só verbalizar, não é só falar isso. É assumir um compromisso. É muito maior do que isso. E quando nós vamos lá no século I, onde foi dito isso, que confessar o Senhor era suficiente para ser salvo, confessar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você vai entender que não era tão simples assim. Porque naquela época o Senhor era César, imperador romano. E dizer que qualquer outro era Senhor era a mesma coisa de assinar o seu atestado de morte. Na cidade de Éfeso e em outras cidades onde Roma imperava, você tem a seguinte ordem: César é o Senhor. E esses cristãos que estavam chegando ali eram homens que confessavam Jesus como o Senhor das suas vidas. O apelo era mais ou menos assim: confessa o Senhor Jesus. Você confessa o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida? Sim. Você tem certeza disso? Porque confessar o Senhor Jesus e não César pode fazer com que você seja morto, crucificado, decapitado. Você tem certeza disso? Sim, eu tenho. Você tem certeza que Jesus é o seu Senhor porque as suas filhas, os seus filhos, a sua esposa estão correndo risco de serem mortos, levados como escravos, estuprados? Você tem certeza disso? Sim, eu tenho. O Senhor Jesus é o meu Senhor. E isso era real, isso não é drama da história. A perseguição acontecia nesse limite, nesse ponto, a este ponto. Inclusive hoje, em alguns países, ainda isso é realidade. Onde, por exemplo, o Islã, o muçulmano é maioria, acontece isso em alguns países, como na Nigéria e em outros países da África. Eu já vi testemunho, não me recordo se foi na faculdade ou numa outra igreja onde eu era membro, de um homem que era missionário em um desses países e voltou e contou uma história que me marcou muito. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas ele disse que chegou ao ponto de ver a sua esposa ser estuprada. E naquele momento, os homens que a estupravam a seguravam, enquanto outro homem olhava para eles, o segurava e dizia: nega esse Cristo que eu vou estuprar a sua esposa. E aí então ele diz na história que ali foi o mais perto dele negar a Cristo, e a sua esposa, que estava naquela posição, disse a ele: não negue. E aí aconteceu todo o terror que vocês já imaginam. E isso então é real em alguns países. Nós damos graças a Deus por vivermos em uma sociedade que ainda não nos persegue dessa maneira. Há uma perseguição ideológica, enfim. Mas eu me arrisco a dizer que em momentos onde a igreja era perseguida e onde ela é ainda perseguida desse jeito, ela cresce muito mais. Porque a zona de conforto também nos deixa preguiçosos diante de Deus e da obra do reino de Deus. Eu estou dizendo isso para você entender a conotação séria e pesada de dizer que Jesus Cristo era o seu Senhor e não César. E este é o contexto da cidade de Éfeso, da onde essa igreja estava crescendo e desenvolvendo. E a mensagem de Cristo mesmo assim estava sendo pregada. E guarda isso que eu vou te falar agora. A mensagem de Jesus Cristo, de todas as coisas, características e rótulos que nós podemos colocar nele, um deles é que Jesus Cristo foi um revolucionário. E para você que não sabe o que é um revolucionário, não sabe conceituar isso, diferenciar isso, imagine um governo que está sendo liderado por algum homem e uma pessoa então começa a causar uma revolução para tirar aquele homem do poder e assumir o poder. Quando há uma revolução,
não é apenas uma mudança de poder, de transição de poder. Isso aí ainda é natural, é até democrático. Mas quando há uma mudança não só de poder, mas de governo em todas as esferas daquela sociedade em questão, há uma revolução. Uma mudança total de governar, de gerir. Quando nós chamamos Cristo de revolucionário, nós podemos dizer que é correto quando nós tratamos a revolução dessa maneira, porque o que Cristo faz em nossas vidas é mudar, é revolucionar o nosso jeito de ser humano, de viver, de enxergar a vida. A reforma que Cristo faz na nossa mente, nas nossas opiniões, convicções, valores, é de fato revolucionário, é transformador. Não é apenas a mudança de decidir quem é que será o meu governante, César ou Cristo. É uma mudança completa. É aceitar um outro estilo de vida, um outro reino, uma outra postura. O reino do homem, o reino humano, é um reino que tem certos valores, que acredita no domínio por poder com força, com autoritarismo. O reino humano, ele é um reino que é vingativo, que não importa tanto com a moralidade, com a ética. O reino humano se impõe à força. Só que Cristo, quando ele surge ali no meio do Império Romano, em todo esse contexto, Jesus causa uma revolução, trazendo um novo conceito de reino, uma nova perspectiva de vida. E o reino de Cristo não é um reino que toma o poder à força, mas com amor, com servidão. O rei, neste reino, lava os pés dos seus servos. Ele serve os seus servos, ele ensina a servir. É um reino que anda 2 milhas para quem manda ele andar 1, que morre para que os outros vivam. O reino do ser humano, o reino dos homens, é um reino individualista. O reino de Deus é um reino coletivista, que envolve, que tem comunhão. Então são 2 reinos diferentes e a transição de um para o outro se dá pela revolução que Cristo faz na nossa vida. E existe uma visão, inclusive, diabólica de achar que o pecado é prazeroso e a vida com Deus é uma negação desse prazer em prol de pelo menos ter Deus Todo-Poderoso a nosso favor, nos abençoando. Essa visão diabólica é errada. Porque, na verdade, existe prazer sim nas trevas, no pecado, que senão não era tentação, mas existe prazer também na vida com Deus. Só é um prazer diferente, um prazer coletivo, um prazer que não me mata, um prazer que não me conduz à solidão, ao suicídio, à guerra. É um prazer diferente do prazer mundano, que se envolve com bebida, que se envolve com festas, com drogas, festas regadas a isso, e que se chama aquilo de prazer, de alegria, mas que na verdade aquilo não é eterno, não é para sempre. Aquilo te conduz depois a um estado doentio, vazio, enquanto o prazer com Deus é feliz, é de festa, mas que te dá mais vida, mais ânimo, mais sentido. Eu estou contando isso tudo, falando isso tudo da revolução, da noção de prazer, da dicotomia dessa vida cristã com a vida terrena, porque você vai entender isso mais para frente nesse texto. Você vai precisar entender isso mais para frente nesse texto. Vamos lá. No versículo 2 e 3, de Apocalipse, ele diz, Cristo, que eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então Jesus, o autor dessa mensagem, no primeiro versículo a gente viu aí que aquele que está à destra das 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, nós já vimos no versículo 11 do capítulo 1 quem é este, que é Cristo.
Então este Cristo revolucionário, transformador, diz sobre essa igreja que essa era uma igreja persistente, que não se ajuntava, aceitava o mal. E isso, pessoal, é uma característica louvável da igreja de Éfeso. Uma igreja que não sucumbia aos seus valores, que não se conformava com este mundo. Esta era uma igreja que realmente cumpria esse propósito. Em todo aquele contexto pecaminoso da cidade grande de Éfeso, esta igreja não admitia que o mal prevalecesse naquele lugar. Ela batia de frente, ela expunha o pecado, ela trabalhava. Era uma igreja que corria atrás, que fazia a obra. Era uma igreja envolvida na sociedade, fazia diferença, mudava. Era uma igreja realmente que tinha isso a favor dela, segundo o que a gente lê aqui. Ela desmentia os apóstolos, os falsos, os que se diziam apóstolos, os falsos profetas, ela desmascarava eles. Então era uma igreja realmente que cumpria esse propósito. Só que essa igreja, ela que era firme, dura e convicta em seus valores, é uma igreja que no versículo 4, Jesus diz que tem uma coisa contra ela, que ela deixou a primeira caridade ou o primeiro amor. E aqui a mensagem ela é muito viva para nós hoje. Porque essa igreja que era firme nos seus valores, convicta naquilo que acreditava, independente da sociedade, independente do que os outros iam achar, independente da perseguição que poderia acometer-se a eles, independente da morte que eles poderiam receber na paga dessa crença, eles tinham isso tudo, independente disso tudo, eles acabaram tendo algo de ruim, que foi deixar o primeiro amor. E esse deixar o primeiro amor é cumprir todas essas tarefas sem sentir. Começou-se a trabalhar muito e perder o sentimento do relacionamento humano. Eu quero que você entenda isso aqui da seguinte maneira. Quando Jesus está falando que ela perdeu o primeiro amor, ele está dizendo para esta igreja que esta igreja de Éfeso, ela trabalhava muito bem, só que ela começou a perder a essência do porquê ela estava fazendo aquilo. Do porquê que ela ajudava, porquê que ela tinha trabalhos sociais, porquê que ela tinha tantas tarefas. Entenda que a igreja de Éfeso, vamos fazer uma comparação à relação humana. Quando eu me envolvo com uma pessoa, eu gero um relacionamento com essa pessoa e essa pessoa me trai, ou essa pessoa me faz mal, ou essa pessoa ela me afeta, me ofende de alguma maneira, eu retraio. Eu retraio para novos relacionamentos. Eu me guardo de novos relacionamentos, porque eu não quero sofrer aquela dor novamente. Eu não quero ser enganado novamente. Eu não quero ser passado para trás novamente. Só que era mais ou menos isso que a igreja de Éfeso estava passando e começou a perder o amor. Ela era perseguida, ela era afetada por homens maus, por falsos profetas, por pessoas que se diziam apóstolos, por lobos no meio de cordeiros. E essa igreja sofreu tanto isso que ela foi perdendo o amor, a ternura, a capacidade de sentir, de se envolver, de realmente de abraçar. Ela começa a fazer tarefa, chega em casa exausta e nem sabe por que está fazendo aquilo. São igrejas que são cheias de atividades, são pessoas que são ricas em quantidade de coisas para fazer pela igreja, mas são vazias, por dentro são ocas, se perde o amor, a sensibilidade da dor do outro.
É tanta dor sentida que ela perde a sensibilidade de sentir mais. Ela abriu mão, ela parou de amar porque ela aprendeu que amar está fazendo mal. Vamos fazer as tarefas aqui, mas sem amar, porque existem homens maus, pessoas ruins. E Jesus então diz que tem uma coisa contra essa igreja: ela perdeu essa sensibilidade, ela perdeu essa ternura, esse tato, essa coisa de saber se o irmão do seu lado realmente está bem. E não só perguntar está bem por uma questão de cotidiano, cultural e ir embora. É uma coisa de se preocupar, de se envolver, de ir na casa. Entende? É fazer com amor aquilo que está sendo feito. Entende a diferença? E quando você vive sem amor, quando você consegue fazer as tarefas sem isso, você vai perdendo o tato, a sensibilidade, você vai também perdendo o seu calor com o relacionamento com Deus. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, eu notei aqui no capítulo 1, versículo 15 de Efésios. Lá diz o seguinte: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Esta é uma palavra de Paulo para a igreja de Éfeso. Amor para com todos os santos, ou seja, ela tinha esse amor e ela perdeu toda essa capacidade de sentir, de confiar de novo, de se sensibilizar. Então ela começa a viver na defesa, ela começa a viver sem permitir com que as pessoas causem algo nela. Ela tornou-se indiferente à dor do mundo, indiferente àquilo tudo. Então ela tem muita tarefa, ela tem muita atividade, mas ela não ama mais. E isso é algo ruim. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então aqui nós estamos falando de uma igreja que, se está morta para o amor, se ela não está amando mais as pessoas, ela obviamente não pode ter um relacionamento quente com Deus, porque é impossível que isso aconteça, segundo o que nós acabamos de ler aqui. Entretanto, a mensagem não acaba por aí, porque a gente vê no verso 5 que Jesus então começa a dar uma orientação para eles saírem disso. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus aqui está dando uma saída. E aqui eu queria fazer você, aqui no século 21, no ano 2020, no meio da epidemia do coronavírus, a refletir sobre o que é que, se você encaixa nesse perfil de igreja de Éfeso, você como igreja de Cristo, o que é que te afastou do primeiro amor? O que é que fez você começar a perder o brilho nos olhos de agir, de viver a igreja, de amar os irmãos, de interagir com as atividades da igreja em si, de se relacionar, de se preocupar, de visitar o enfermo, de visitar o prisioneiro? O que é que fez você parar, não de fazer isso, mas parar de sentir isso? De não chorar por pecadores que não se arrependem, de não se comover com a dor de quem já foi e não tem mais salvação. Né? O que te fez isso? O que te fez perder esse rumo? Tem muita coisa hoje para nos entreter, para nos tirar desse rumo. Porque pode ser que o que te tirou do rumo foi alguma doença sua ou de alguém que você ama. Pode ser que o que tirou você do rumo foi alguma, não só enfermidade, foi alguma decepção amorosa ou religiosa. Você se decepcionou com alguém na religião e então se afastou de tudo e perdeu a sensibilidade. Às vezes o que te afastou de tudo foi uma defesa ferrenha a uma ideologia política. Você começou a envolver na política e abraçar ideias e feminismo e machismo e direita e esquerda e se esqueceu da obra do reino de Deus, da revolução que Cristo faz.
esqueceu do mais importante e continuou cumprindo as tarefas, mas seu coração não estava mais ali. O que é que te fez afastar? E é isso que Jesus está falando com a igreja de Éfeso. Lembra lá, do primeiro amor, de quando a gente estava junto e seu olho brilhava ao fazer tudo o que você ainda faz. Só que não mais com aquele sentimento. Deus vê corações e Ele sabe qual é as nossas reais intenções quando nós estamos fazendo o que nós fazemos. Né? Nós temos aqui também uma igreja que então é chamada para essa revolução novamente. E por isso eu expliquei sobre revolução. Porque ele fala, tem um jeito, arrependa-se. E arrepender é metanoia, é mudança de mente. Arrepender é viver essa revolução. É enxergar o mundo novamente, é voltar lá onde você caiu, onde você perdeu esse brilho nos olhos, essa ternura, essa caridade, esse amor, e recuperar e voltar a fazer. E começar a abraçar quem você não abraçava, e começar a visitar quem você não visitava, e começar a perdoar quem você não perdoava, e começar a enxergar bem quem você começou a enxergar mal. É voltar a fazer tudo de novo. E no início, quando a gente volta a fazer, dá um desespero, uma tristeza. Eu lembro no livro de Ageu, no Antigo Testamento, que os homens que estavam ali voltando para a terra de Israel, reconstruindo o templo, tinham um sentimento de, nossa, nós nunca seremos do jeito que era antes, porque o templo, a era de Salomão, aquele templo maravilhoso, nunca mais será daquele jeito. É um grande trabalho recomeçar, e recomeços dão um trabalho de verdade. Mas lá em Ageu, Jesus fala o seguinte através da boca do profeta. Ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O recomeço pode nos trazer essa alegria, essa segunda glória maior do que a primeira. Recomece se você se afastou, se você, como a igreja de Éfeso, perdeu o amor no que você estava fazendo. E tirar o castiçal aqui significa, em outras palavras, é retirar o seu propósito diante da sociedade que você está vivendo ali naquele momento. Você está vivendo numa sociedade, num contexto de um bairro, de uma cidade, e você faz a diferença ali. Mas se você, através das suas obras, mas se você não voltar a ter o primeiro amor, o amor naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, eu vou te tirar essa referência. O castiçal que ilumina as coisas no templo para que você então possa exercer as atividades, isso eu vou tirar. Eu vou tirar essa presença, essa referência que você tem no meio de onde você está. Então não ache que o que sustenta você aí já está inquebrável. O que é a sua igreja que faz e monta e transforma toda uma cidade, ou um bairro, ou pessoas, não acho que isso vai durar para sempre. Porque se Cristo enxergar que todas as tarefas ali sendo realizadas não são mais feitas com amor, Ele próprio tirará esse castiçal, essa referência. E a igreja se torna vazia, se torna um nada no meio de um bairro, no meio de uma cidade. As pessoas nem vão saber que existe essa igreja. Elas passam e falam, eu nem sabia que isso aqui era uma igreja, porque não faz diferença onde está. Então arrependa-se porque senão Ele vai tirar esse castiçal. Às vezes você pode refletir agora, será que a minha igreja já foi tirada desse castiçal? Tirada esse papel de relevância onde eu estou? Se não, arrepende-se e volte às primeiras obras. Ok? E mais para frente, no versículo 6, ele fala, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Na Bíblia não existe uma clareza sobre o que é essa teologia, essa linha de pensamento dos nicolaítas. Dá para entender que é algo ruim, mas existem duas vertentes que eu acho interessantes e que são bem ligadas, não fogem do contexto em geral da Bíblia e do texto em questão. Que a primeira é que essa ideia dos nicolaítas é um pensamento do Balaão, aquela doutrina de Balaão,
né? A gente vai ver mais na frente o que é essa doutrina de Balaão, mas basicamente é de idolatria, de adultério, de prostituição, de pecado, de se afastar das coisas de Deus e começa a criar justificativas para pecar. E um outro pensamento é que esse grupo de nicolaítas era um grupo que colocava dentro da igreja uma ideia hierárquica de líderes religiosos serem uma imagem de chefes, né? E as pessoas abaixo, os inferiores, né? Nesse nível hierárquico, coisa que a igreja não é. A igreja ela não é hierarquia, ela é uma comunidade de servos. E o pastor? Eu arrisco a me dizer que o pastor é uma pessoa da comunidade de servos que dá um passo para baixo, que ao invés de a visão do pastor é que ele subiu um degrau, né? Ele adquiriu um sucesso, é uma ideia secular, porque é mais perto da realidade acreditar que ele aceitou descer um passo para servir mais, para ensinar a servir, porque a cabeça da igreja é Cristo. E os nicolaítas pregavam uma coisa diferente. E essa segunda visão, inclusive, está até ligada ao que diz logo no início do versículo 7, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito diz às igrejas e não nenhuma outra teoria, outra pessoa, os nicolaítas, né? E inclusive é interessante ver que Jesus ele apresenta uma série de qualidades da igreja. Depois ele fala o que aborrece ele, a questão de perder o primeiro amor, e depois o amor no que está fazendo, né? E depois ele fala, tens porém isto, né? Que aborrece as obras, ou seja, ele fala mais uma coisa positiva, positiva, negativa e volta a falar positiva. Talvez pela ordem da organização do texto dessa maneira, é para dizer que a obra dos nicolaítas é oposta ao amor. Então, alguma coisa que eles fazem é oposto ao amor. Então, independente da vertente que você entenda o que é os nicolaítas, qualquer uma dessas é bem aceitável e todas elas são contrárias à vontade de Deus. E no finzinho do versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E o que significa isso? Te convido a abrir em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. Lá diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu acredito aqui que a interpretação talvez mais viável para essa passagem seja de que, diante de todo esse contexto, onde a igreja trabalha, onde a igreja sofre dor, perseguição, e ela perde o amor nas suas tarefas, e ela então é chamada, é convocada a revolucionar-se, a se arrepender, a voltar ao primeiro amor, a fazer as tarefas com amor, com brilho nos olhos, a ter sentimento no que está fazendo, para não perder a sua referência na onde está inserida, para sempre seguir ao Espírito Santo e não a ideia nicolaíta de viver. Essas pessoas serão curadas. Ao que vencer, será dada a árvore, e o fruto dessa árvore traz saúde para as nações. Então veja que logo apenas nesses 7 primeiros versículos do capítulo 2, nós temos uma visão de cura, de mudança, de transformação, né, que Cristo está propondo aqui para nós. Então nós temos uma passagem onde Cristo ele está conduzindo a igreja e mostrando à igreja o que ela deve fazer para fugir de uma vida que é rotina, sem tato, sem sentimento, sem amor. Se você é essa pessoa e reconhece isso como igreja de Cristo, você então está sendo convocado a se arrepender. E nesse arrependimento, eu posso te dizer que se você então tomar postura, tomar jeito, voltar a fazer as obras com amor, eu te darei a cura. 7 versículos. Veja como que o estudo desses versículos do Apocalipse nos fazem pensar que não é só sobre o fim que nós estamos falando aqui, é
Estamos falando da Bíblia que exorta, que é totalmente apta a nos exortar, a nos redarguir, a nos ensinar. E aqui, mais uma vez, ela não foge disso. Beleza? Meus irmãos, então fiquemos hoje por aqui. Versículo 8 daqui para frente. Nós vamos estudar na próxima aula, porque senão fica muito extenso o estudo. Mas nesses 7 versículos já deu para aprender bastante coisa sobre o livro de Apocalipse. E eu aguardo vocês na próxima aula, na semana que vem. Beleza? Assiste o vídeo, compartilha ele, né, para edificar uma outra pessoa. É um vídeo que nós da Igreja Batista Esmeraldas estamos promovendo para estudo no geral da igreja. E isso não é de propriedade nossa. Né? Você pode, por exemplo, acompanhar boa parte do meu estudo lendo a Bíblia CPAD, essa versão, a Bíblia de Estudo da CPAD. Eu estudo a Bíblia Palavra-Chave, que é uma Bíblia de estudo maior. Existem uns vídeos do Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos, do Nicodemos, Augusto Nicodemos. Então nós temos aí vários líderes, homens de Deus, que são referências inclusive para este meu estudo aqui. E então isso aqui não é de propriedade da Igreja Batista Esmeraldas, não é de propriedade minha, de Luiz. Isso aqui é para a igreja, para que a igreja se edifique nos 4 cantos da terra. Né? Se essa foi a missão que Cristo nos deu, né, de ir até os confins da terra, hoje nós temos essa facilidade, né, da tecnologia a nosso favor. Então usemos com sabedoria, né? Nós temos ainda outros estudos que nós vamos fazer até o último capítulo de Apocalipse. Então aguarde aí nos próximos episódios na semana que vem. Beleza? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.